Olá amigos, eu sou Thiago Tavares aqui do Oráculos da Savana e a pedidos a gente vai fazer uma análise neste vídeo da situação política do Brasil. A gente vai analisar a tendência para os próximos meses, para os próximos dias, de como vai se desenhar essa situação do presidente Bolsonaro após essas denúncias do Moro. Eu tenho um vídeo falando sobre a possibilidade do impeachment, eu vou deixar aqui no card, tá? Quem tem interesse que ainda não viu, entra, dá uma olhada no que eu vi. E hoje eu vi, muitas pessoas me pediram a questão que depois da saída do ex-ministro Moro, como vai ficar a situação do Brasil. Então eu vim fazer esse vídeo hoje e a gente vai analisar de uma maneira geral como vai ficar a situação política do Brasil a partir de então. Eu já quero pedir a você, se você gostou desse vídeo, do tema desse vídeo, já dê seu like, se inscreva no canal, compartilhe esses vídeos nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, é muito importante para nós. Eu quero deixar bem claro de antemão que não tem partidarismo neste vídeo. Óbvio que eu, como pessoa, tenho a minha posição política, mas eu não deixo que essa minha posição interfira na tiragem. Eu recebo muitos comentários naquele vídeo primeiro que eu fiz a respeito da política, e as pessoas ora acham que eu estou defendendo o presidente, ora acham que eu estou atacando, mas nenhum desses casos eu tomo essa postura. Eu vim aqui relatar o que eu vejo, a minha interpretação nas cartas. Se você tem interesse em marcar consulta particular comigo, entre em contato através do WhatsApp 279-8129-2232 ou do e-mail oraculosdasavana@gmail.com. Se vocês repararem aqui na mesa, eu coloquei, já está na minha mesa, mas eu coloquei em evidência, tá? A imagem de Nossa Senhora Aparecida, do Cigano e de São Gabriel, que é o mensageiro, o arcanjo mensageiro, que é essa egrégora positiva que é para me auxiliar, na verdade, para que essa força positiva, Nossa Senhora Padroeira do Brasil, povo cigano, que lida com essa questão dos oráculos, e que o anjo Gabriel traga para a gente a melhor mensagem possível, com a maior clareza possível, para a gente conseguir realmente entender de que se trata toda essa situação que o Brasil está vivendo. A princípio eu vou fazer uma cruz celta com o tarô, como eu fiz no outro vídeo, tá? E a gente vai analisar aqui a questão do presidente Bolsonaro e a situação dele mediante a essa situação política que o Brasil vem enfrentando. No decorrer da tiragem, eu posso depois analisar situações do ex-ministro, a situação dele com o ex-ministro Moro, o que essa situação vai desencadear para o Brasil. Mas a princípio a gente vai já embaralhando, porque eu vou, como eu fiz no vídeo anterior, eu vou fazer uma cruz celta, tá? Para a gente analisar toda essa situação política do Brasil, como vai se desenhar essa situação política, o presidente Bolsonaro dentro aí desses próximos dias, até no máximo os próximos meses, o futuro próximo, tá? Que a gente vai analisar aqui. Então vamos lá. Olha, a primeira casa, ela fala da situação em si, como está a situação política do Brasil, tá? Como que está toda essa interação entre política, governo e povo brasileiro. Aqui é como que está a situação. A carta que cobre, que é a casa número 2, é a influência, tá? O que vem influenciando toda essa situação no Brasil. A casa número 3 é o que se vê, o que é visto, o que é facilmente entendido. A casa número 4 é a base de toda a situação política do Brasil.
A casa número 5, perdão, já ia virando, é o passado recente, de 3 a 6 meses atrás. Casa número 6 é o futuro imediato, de 3 a 6 meses, tá? A casa número 7 é como o presidente está. Eu vou colocar desse lado aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem. A casa número 7 é como o presidente Bolsonaro está mediante a essa situação política. A casa número 8 é como as pessoas estão enxergando o presidente em meio a toda essa situação. A casa número 9 é os medos do presidente Bolsonaro, né? Vou voltar a repetir, se é que ele tem algum medo a respeito de toda essa situação. E a casa número 10 é a síntese ou desfecho final de como vai ser toda essa situação, como vai se desencadear, né? É a síntese total aqui da situação. Então vamos lá, vamos ver aqui como que está a situação política do Brasil. Ó, a carta do diabo. A gente vê, tá, por essa carta que existe uma situação muito complicada, tá? Existe aqui uma nuvem muito pesada energeticamente falando sobre o Brasil. Essa carta do diabo, ela fala de manipulação, ela fala de conchavos, ela fala de traições, ela fala que sobre o presidente, sobre o governo do Brasil paira uma energia negativa muito grande, que é essa energia que está realmente atuando aí para haver todo esse descontrole político, né? Também por causa da situação da pandemia. O diabo, ele vem trazendo à tona toda essa carga negativa, tá? De manipulação, de pessoas querendo se aproveitar, né? De conchavos políticos, de muita intriga. É um período muito perigoso realmente para o Brasil, né? Que a gente vem vivendo. E o que influencia tudo isso? A carta da temperança. A gente vê uma carta extremamente negativa como o diabo, e a gente vê aqui cobrindo toda essa situação a carta da temperança. O que essa temperança ela quer dizer? A temperança, ela vem falando aqui sobre a lentidão, né? A carta da temperança é uma carta de paciência, uma carta morosa, uma carta que fala de um tempo que precisa existir, um tempo que precisa se decorrer. Então, o que vem influenciando toda essa situação? A carta da temperança, ela vem dizendo que essa situação apontada pelo diabo, de todo esse conflito, isso não termina rapidamente. Isso não termina, por exemplo, dentro dos próximos 3 meses, tá? É uma situação que se prolonga, é uma situação que vai permanecer, porque a carta da temperança, ela não é uma carta de mudança. Então, ela está atuando aqui dizendo o seguinte: essa situação problemática, ela vai ainda perpetuar, no mínimo, pelos próximos 3 meses. Como que essa situação está sendo vista, né, pela população em geral? A torre. A gente vê que o entendimento que o povo brasileiro está tendo nesse momento é que algo está ruindo, o governo está ruindo, né? E está tendo aí uma grande desestruturação política no Brasil. Isso é o que se vê, tá? Superficialmente. É o que a grande maioria está entendendo que está acontecendo no Brasil. Mas a base de toda essa situação é o que? Olha só, é a carta da estrela. Realmente toda essa situação política que nós estamos vivendo, existe um pano de fundo, que é esse pano de fundo se refere ao campo das ideias. A gente pode entender isso aqui como uma ideologia proposta pelo governo. Essa ideologia apontada aqui pela estrela é realmente o pano de fundo para toda essa crise política que nós estamos vivendo no Brasil atualmente. Como estava a política do Brasil até 6 meses atrás? Olha, a gente tem aqui a carta do mago.
o Brasil vinha caminhando, tá? Contentando muitos ou contentando poucos, o tarot fala que o Brasil vinha num caminho, foi dado um início, tá? Para uma gestão, né, baseado logicamente na ideologia do governo, tá? Mas até 6 meses atrás o Brasil caminhava, tá? Foi dado o início aí da caminhada dessa proposta do governo, tá? Para o Brasil. Só que dentro aconteceu essa caminhada, esse início, esse start, tá? Em meados aí do ano, né, a gente está em maio agora, aconteceu todo esse problema que veio ser aí, vamos falar, a cereja do bolo, né? Que veio para realmente trazer toda essa problemática possível, essa problemática atual que a gente está vivendo. Então, assim, a gente já pode entender aqui que essa situação política do Brasil ela não se resolve, tá? Ela não se resolve, pelo menos nos próximos 3 meses, pelo que diz aqui o diabo cruzado com a temperança, né? A temperança vem dizendo que essa situação aqui apontada pelo diabo, esse jogo político, essa manipulação, todo esse conflito, essa confusão, isso vai perdurar, né? As pessoas entendem hoje, enxergam uma desestruturação, uma quebra, houve uma ruptura, tá? Mesmo com todo o apoio que o presidente tem hoje. Ele ainda mantém o apoio da grande massa, mas uma parte dos seus apoiadores viram na saída do ex-ministro Moro uma dissociação daquilo que eles investiram, né, o voto em acreditar. E a base disso tudo a gente vê aqui que é realmente uma base ideológica, aquilo que o presidente ou o governo acredita, tá? Que vem tomando as atitudes, que vem realmente trazendo, né, vem fomentando toda essa situação. E o que a gente pode esperar disso nos próximos 6 meses, a Lua? Vem aí, gente, ainda um período ainda mais complicado, tá? Vem aí um período ainda muito mais tenso, politicamente falando. A Lua é aquela, aqui ela está falando de incertezas, tá? Ela está falando de nada vai ficar muito claro, as coisas ainda se mantêm muito confusas, um acirramento aí, tá? Entre esquerda, direita, entre os apoiadores do presidente e aquelas pessoas que se colocam contra. Eu vejo aqui que a gente corre um risco também de uma explosão de violência muito grande. Por que eu estou falando isso? Pela associação do diabo, da torre e da lua, tá? Então, a gente precisa se conscientizar que não é por meio da violência que o Brasil vai entrar nos trilhos novamente, tá? Como o presidente Bolsonaro está mediante a todo esse cenário político que ele vem enfrentando. A carta do mundo, o presidente ele não deixa se abalar, tá? Para ele, as coisas estão andando como ele achava que deveria andar. Ele realmente está fazendo o que ele acha que é certo e não está levando em consideração o que as outras pessoas falam, tá? A carta do mundo, ela é uma carta de autossuficiência. Então ele acha que o que ele está fazendo, as atitudes que ele está tomando, o que ele vem falando, ele está completamente certo na visão dele, tá? Ele não vê erro nas suas atitudes, nas suas ações, nos seus discursos. Ele está num momento em que ele, por ele mesmo, ele se basta. É o que vem dizendo aqui a carta do mundo. E aqui a gente vai ver como que a população está enxergando o governo nessa atual conjuntura. A carta do louco. Olha, uma grande parte da população vê que o governo está perdido, né? Vê que o governo está buscando de alguma forma solucionar, mas não está encontrando caminho. É como se o governo estivesse buscando várias possibilidades e não encontra, porque a carta do louco é aquela carta do aventureiro, né? Não é nada concreto, ele simplesmente vai, sem rumo, sem direção. Então o povo brasileiro, tá? Ele está enxergando que o Brasil realmente está caminhando, tá? Mas no escuro, porque não vê por essa carta
medidas concretas, tá? Até mesmo em questão dessa situação toda que a gente está vivendo, incluindo aí o problema político, a pandemia, tá? Como o presidente Bolsonaro, os medos dele, né? Se é que essa situação toda causa algum medo no presidente, a gente vai ver na casa número 9. Ó, carta da sacerdotisa. Eu acredito que o presidente tenha aí algum tipo de receio sobre o que é articulado na encolha, né? A carta da sacerdotisa, ela sempre fala daquilo que é oculto. Então o medo do presidente nessa situação aqui é ele ser surpreendido. É o que estão tramando pelas costas dele. É o que estão fazendo sem que venha à tona a imprensa, sem que os meios de comunicação divulguem. Tá? Então o medo do presidente hoje em relação a toda essa situação política é aquilo que está sendo feito e não está sendo revelado. Ou seja, tudo que está sendo feito por trás, né? Que tudo que está sendo feito silenciosamente, tudo isso que não é revelado em relação à política, em relação ao Brasil, é que traz medo aí, o que faz o presidente ter um pouco de medo em relação a tudo isso, né? A essa temeridade daquilo que ele pode vir a ser surpreendido, tá? E o desfecho final dessa situação, a gente tem a carta da justiça. Mais uma carta, tá? Que remete aí a uma situação complicada, tá? Esse jogo aqui, a nuance dele tá bem diferente do outro jogo que eu fiz, né? Do outro vídeo que eu gravei, que eu já deixei no card aqui para quem tem interesse e ainda não viu. Eu vou também deixar na descrição do vídeo. A carta da justiça, ela fala, tá? Em uma decisão, né, da própria justiça. Ela fala de uma intervenção da própria justiça. Eu acredito que nesse período, tá, o presidente ainda vai passar por algumas sanções da justiça, tá? Essas sanções, provavelmente o presidente vai ainda sofrer embargos nas suas atitudes, tá? A justiça, ela vem aí de alguma forma limitando a ação do governo. Então eu acredito que para o presidente Bolsonaro esses próximos 3 meses aí seguintes serão bem tensos, serão bem difíceis, tá? De alguma forma eu vejo aqui o Brasil entrando numa sensação de fervura, tá? Se o clima está tenso agora, a propensão a esse clima, a esse caldeirão ferver, está muito mais próximo de acontecer. Então o que a gente pode ver aqui nessa situação? A gente pode ver dentro desses próximos 3 meses ainda mais manifestação, ainda mais o povo sendo mais incisivo, tá? A gente pode ter no Brasil uma explosão de violência muito grande, inclusive nesses protestos, porque eu acredito que de alguma forma a justiça vai se mostrar mais incisiva, tá? Para coibir esses protestos, porque vão acontecer mais protestos com certeza, tanto contra o presidente como a favor, e aí a violência eclode, e eu acredito que a partir daí, tá? A justiça do Brasil, através do Supremo provavelmente, vai começar a coibir esse tipo de manifestação. Gente, a gente está vivendo uma situação muito complicada. Não quero aqui ser pessimista nem alarmista, tá? Mas o povo brasileiro precisa se conscientizar de que não é através da violência que as coisas vão se resolver. A gente está realmente vivendo uma situação muito complicada politicamente falando, tá? Então essa é a previsão, tá? Não vejo essa situação se resolvendo dentro no mínimo de 3 meses. Toda essa situação problemática, isso aí está trazendo muito descontrole dentro do próprio governo, tá? E
as atitudes, as ações do governo, do presidente, vai levar a gente a ter aí uns próximos meses ainda mais turbulentos, né? Ainda mais obscuros e ainda mais incertos. Vamos ver agora, eu vou fazer uma tiragem para perguntar se existe, tá, dentro desses próximos 3 meses a possibilidade, mais uma vez eu vou reforçar essa situação que é o que estão me pedindo, né? Porque eu tinha feito um jogo antes dessa saída do ex-ministro Moro, e inclusive nesse vídeo, né, que eu fiz anteriormente, eu disse que o presidente iria perder grandes apoiadores, né? Pessoas do próprio governo sairiam do governo e isso traria aí um abalo para o próprio presidente e o seu governo. Agora a gente vai ver aqui, eu vou perguntar ao tarô se o presidente Bolsonaro vai sofrer impeachment, né? Se ele vai ser empichado, ou seja, se ele vai perder o cargo de presidente do Brasil. Vamos ver aqui, tá? O que o tarô fala. Eu vou usar os arcanos maiores e menores nessa situação. Aqui a gente vai ver a situação, as chances do impeachment e o resultado final. Agora eu vou embaralhar os arcanos menores para a gente ter uma visão mais ampla da situação. Tá? Vamos ver o que o tarô vai nos mostrar. Se existe realmente a possibilidade ou se o presidente Bolsonaro será realmente empichado. Aqui é a situação. As chances do impeachment e a síntese ou o resultado final. Vamos lá. A situação do presidente Bolsonaro em relação ao impeachment, tem aqui o Papa, um cavaleiro de paus. Olha, existe toda uma conjuntura, tá? Existe toda uma conjuntura, existem acordos sendo feitos, conversas sendo ali amarradas na intenção, tá, dessa situação do impeachment do presidente Bolsonaro. E isso já está sendo feito, tá? Toda essa articulação, toda essa conversa, tá? Partidos políticos realmente conversando entre si, e isso já vem caminhando, porque o arcano aqui do Cavaleiro de Paus é um arcano que fala de movimento, tá? O Papa de associações, então eu acredito que entre os políticos do Congresso, né, já está havendo conversas, já está havendo associações, né, junções de ideias de pessoas com a intenção dessa situação do impeachment. Aqui a gente vai ver as chances desse impeachment acontecer ou não. E a gente tem aqui a carta da temperança com o 5 de paus. O impeachment, como o tarô vem reafirmando o que eu já tinha visto no vídeo anterior. Eu não acredito que haja impeachment do presidente Bolsonaro dentro desses próximos 3 meses. Eu acho que nem em 2020, tá? Como eu falei, a carta da temperança, ela sai aqui de novo, tá? Só que sai a temperança com o 5 de paus, que é uma carta de batalha, de justiça. O que eu entendo disso aqui? Que essa situação problemática, como eu já havia dito antes, toda esse burburinho, toda essa efervescência política, né, essa situação do presidente Bolsonaro sendo atacado pelas mídias, recebendo grande parte dos seus apoiadores, esse contraponto entre apoiadores e não apoiadores, isso vai se perdurar, tá? E isso vai trazer muitos conflitos para o Brasil. Muitas confusões, essas manifestações, tanto pró-Bolsonaro, contra o grupo contra o governo. Eu vejo aqui, infelizmente, uma explosão de violência muito grande, tá? Assolando o Brasil dentro desses próximos 3 meses. E a gente vai ver aqui o resultado final, o carro
com o Cavaleiro de Copas. O que acontece aqui? Reafirmando tudo que a gente já tinha visto, tá? Eu acredito que as pessoas... Eu não vejo impeachment aqui, tá? Já deixando claro, não vejo impeachment acontecendo. A carta do carro é uma carta que também fala de violência. Violência baseado em quê? Tá? Nas emoções. O Valete de Copas, ele sempre fala de emoções. Então, o que acontece aqui em relação ao impeachment? A situação, né, é essa. Existe sim, tá? Conversas, existem sociedades, sociedade no sentido de duas, né, ou mais pessoas. Existem conversas, tá? Existe aqui parcerias, tá? Já sendo feitas, tá? Já sendo feitas para essa questão aí da tentativa do impeachment. Mas as chances desse impeachment acontecer dentro dos próximos 3 meses ou até mesmo dentro de 2020 é muito difícil, tá? Vai ser uma disputa política entre apoiadores e não apoiadores. A carta dos 5 de paus, ela fala bem isso. E no final das contas, eu não acredito que o impeachment vá acontecer ainda em 2020, tá? Porque provavelmente a população que apoia o presidente não vai aceitar isso e vai haver grandes manifestações, como eu já disse, em apoio do presidente. Resumindo aqui a situação do impeachment, mais uma vez o meu tarô, tá? Eu estou interpretando a minha forma de pensar. O meu tarô não aponta impeachment para o presidente Bolsonaro. Pelo menos em 2020 eu não vejo isso acontecer. O que eu vejo acontecer aqui de diferente do vídeo anterior é a questão da violência. Eu vejo aqui uma onda de violência assolando o Brasil devido a essas interferências, tá? Devido a essa situação no governo. Eu acredito, mais uma vez, pontuando isso, que o Supremo Tribunal ele vai sim cercear de alguma forma, tá, as atitudes do presidente em relação à pandemia, em relação aos outros assuntos políticos. E isso vai inflamar o povo cada vez mais. E agora, para encerrar, a gente vai ver aqui o que o tarô fala a respeito do ex-ministro Sérgio Moro. Se toda essas declarações, do depoimento, né, qual a consequência deste depoimento do ex-ministro Sérgio Moro em relação ao presidente Bolsonaro. Vamos ver o que isso vai acarretar para o governo e para o presidente. Vamos lá. Vamos ver o que o tarô fala aqui. Qual as consequências do depoimento do ex-ministro Sérgio Moro em relação ao presidente Bolsonaro? Vamos lá. Diabo, pendurado, morte. Olha, muita coisa ainda virá à tona, tá? Eu acredito que o depoimento do ex-ministro Sérgio Moro tenha sido o início, tá, de uma situação muito complicada em que vai se encontrar o presidente Jair Messias Bolsonaro. Muita coisa vai vir à tona, tá? Muita manipulação, muitas coisas que não são e não serão bem vistas pela população e pelo próprio meio político, muita manipulação, tá? Muitos jogos políticos para conseguir aquilo que quer, tá? Vai haver aí muita coisa, na verdade, muita situação vai ser exposta. O diabo ele vem para apontar realmente toda essa situação. Isso vai fazer com que o presidente Bolsonaro, tá, ele se sinta de alguma forma paralisado por todas essas questões. O depoimento do ex-ministro Moro, ele vai trazer um encerramento de ciclo aí, tá, para o governo.
o que a gente pode entender aqui, tá? Partindo do pressuposto de que eu não vejo impeachment em 2020, eu acredito que essa situação do depoimento do ex-ministro Moro vá realmente é o início aí, tá? De uma transformação no governo. O depoimento do presidente Moro, ele pode sim, tá, colocar fim ao governo Bolsonaro. Mas não só ele. Eu acredito que o depoimento seja, como eu disse, o início ali, né? Aquele fio da meada para que a justiça trabalhe em cima disso, tá? E realmente comece a partir desse depoimento encontrar ainda mais coisas, tá? Investigar ainda mais denúncias feitas nesse depoimento, e isso pode sim, com certeza, começar a ruir o governo Bolsonaro. O Moro, ele realmente sabe de muita coisa, tá? E inclusive ele tem medo de revelar, tá, muita coisa que ele sabe. Eu só vou confirmar aqui com o baralho cigano, para esse vídeo não ficar muito extenso, tá? A gente vai ver aqui no baralho cigano o que a gente pode esperar de toda essa situação política que o Brasil vem enfrentando. Vamos ver aqui o que o baralho cigano traz pra gente. Uma síntese de toda essa situação. Lua, trevos e raposa. Muitos obstáculos ainda surgem no Brasil, tá? A raposa, ela vem desvendando toda esses obstáculos que estão aqui ocultos pela lua. É o que a gente tinha visto aqui no tarô, tá? Então eu acredito assim, o povo brasileiro ainda vai ficar sabendo de muita situação que envolve o governo, que envolve o presidente Bolsonaro, tá? E isso tudo vai fazer com que a gente fique cada vez mais com a pulga atrás da orelha, tá? Então, a gente precisa se preparar, porque esse ano de 2020, politicamente, vai ser um marco na história do Brasil, tá? Volto a falar, eu não vejo impeachment em 2020, mas eu vejo o governo do presidente Bolsonaro passando por momentos dificílimos. Eu vejo esse depoimento do ex-ministro Sérgio Moro colocando a credibilidade do presidente Bolsonaro em xeque realmente. Através desse depoimento, o Superior Tribunal Federal vai investigar ainda mais situações. Como eu falei, esse depoimento foi o início aí, foi o fio da meada. E esse depoimento do ex-ministro Sérgio Moro pode ser o estopim para a queda do presidente Bolsonaro. Não vejo isso acontecendo em 2020. Eu acho que isso se inicia esse ano, mas não vejo isso acontecendo, o impeachment. Não vejo o presidente Bolsonaro sendo deposto nesse ano de 2020. Eu espero que a gente consiga passar por essa onda ainda mais com esse agravante da pandemia de uma maneira tranquila. Eu espero que essas situações que eu enxerguei de violência, de conflitos, que isso realmente não venha acontecer, tá? Então, para quem me pediu, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, escreva no comentário a palavra Brasil, tá? E dê seu like, se inscreva no canal. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, e eu vou voltar mais vezes para analisar a situação do Brasil. Por enquanto é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau.